Olá, para quem não me conhece, meu nome é Lúcia Neves, eu tenho mais ou menos 30 anos de estudo na área de política educacional, com vários livros publicados e basicamente fundamentado nas ideias do Gramsci. São essas ideias que eu recortei para trazer aqui para o nosso curso. Acho que este é um momento da história brasileira muito interessante para se estudar a relação Gramsci-educação, porque nós estamos em plena campanha política para prefeitos e vereadores, e é interessante como todos, dos mais diferentes espectros políticos, advogam uma única coisa: educação de qualidade. Esta unanimidade que existe hoje é questionável. Então, eu pergunto, como motivação para a aula, estão todos falando a mesma coisa quando falam de educação de qualidade? Então, minha tese é esta: não. As ideias de Gramsci sobre a educação contribuem decisivamente para desmistificar essa unanimidade. A primeira aproximação que eu tive com as ideias de Gramsci se deu ainda durante a ditadura militar. A abordagem crítica majoritária sobre a relação entre educação e sociedade, à época, afirmava o caráter reprodutor das relações de exploração e de dominação capitalistas da educação escolar. Não podia aceitar que toda a minha construção teórica e militante, ao fim e ao cabo, tivessem por finalidade a reprodução do estabelecido. Tomei conhecimento de um autor italiano chamado Antônio Gramsci, que defendia uma posição distinta. Para ele, a escola é um espaço de luta de classes, ou seja, a escola, mesmo no capitalismo, possibilita a elaboração de ideias opositoras. Imediatamente, procurei conhecer suas ideias. Ao discutir educação, Gramsci tinha como horizonte histórico a constituição de uma cultura que operava mudanças substantivas na maneira de pensar, de sentir e de agir da sociedade nos anos iniciais do século XX. A cultura urbana industrial. Eu acho que este é um marco no pensamento gramsciano. Ele tinha como horizonte as mudanças no capitalismo e uma nascente cultura urbana industrial. A cultura do nosso tempo, que vem sofrendo nas últimas décadas novas alterações, mas mesmo que ela tenha essa cultura, tenha alterações, ela segue as mesmas características vistas ou antevistas por Antônio Gramsci. O Gramsci também tinha ainda um pensamento, um objetivo de apresentar, e isso é fundamental, né, que tira de cara a ideia de unanimidade de uma educação de qualidade. Ele tinha como objetivo apresentar uma proposta educacional opositora à proposta educacional apresentada pelo fascismo. Então, uma educação de qualidade para Gramsci tem um horizonte, uma educação de qualidade. Para o fascismo, à época, tem um outro horizonte. E é essa perspectiva que ele dizia: a escola é um espaço de luta de classes. Então, ela não tem essa unanimidade abstrata que a gente está vendo hoje.
Dentre as mudanças constitutivas da cultura urbana industrial nascente, com repercussões significativas no conteúdo e na forma da educação, mereceram destaque para Gramsci, e isso é importante. A metamorfose nas relações sociais gerais, com a substituição gradativa da relação trabalho-arte pela relação trabalho-ciência. Sem entender essa mudança cultural profunda, nós não entendemos por que era necessário, no início da cultura urbana e industrial, e agora também, uma educação de novo tipo. Ele via subjacente a essa relação social cambiante uma crescente ampliação das relações fordistas da organização do trabalho industrial. Analisou também uma outra relação importante, que era o nascimento do americanismo, ou the American Way of Life, ou seja, a generalização gradativa da maneira estadunidense de vida para todo o planeta. Não sei se agora nós vamos ter China Way of Life, com essa expansão tão grande da China no início do século XXI. Mas isso é uma brincadeira. As mudanças substantivas na maneira de fazer política foi também uma coisa que Gramsci botou o dedo, porque ele foi um grande teórico político do século XX. Então, ele olhou as mudanças substantivas na maneira de fazer política, quando a socialização da participação política alterava o conteúdo e a forma da dominação de classes, materializada na multiplicação de aparelhos privados de hegemonia, quando a sociedade civil cada vez mais se coletivizava. Então, toda a educação para Gramsci tinha como pressuposto essa nova realidade que se constituía. E a gente só pode entender suas propostas educacionais tendo esses pressupostos como horizonte. Senão a gente vai repetir que a escola deve ser integral, a escola deve ser pública, sem entender a profundidade do que isso representava. A crítica da relação entre educação e capitalismo hoje parece fora de moda. Não existe uma crítica mais entre a educação. Todo mundo concorda que a educação é importante e que a educação tem de ser de qualidade. Não existe hoje uma crítica à educação existente. Fala-se de uma educação de qualidade em abstrato, disfarçando o caráter conservador de grande parte dessas formulações. Por exemplo, educação para todos é uma meta da ONU e da Unesco. Logo, organismos que no pós-guerra foram construídos para a reorganização do capitalismo no século XX. Já no segundo governo Lula, por exemplo, este slogan, Educação para Todos, no Brasil, foi acrescido, passou a ser todos pela educação. Todos pela educação. Quem são esses todos? Todos são os empresariados. O empresariado brasileiro, que através dos seus institutos e fundações organizam a educação que lhes interessa e, ao mesmo tempo, aceita pelo próprio governo de então,
2006, 2007, que traz as metas empresariais para dentro da política oficial. Educação para Todos é o programa de metas do segundo governo petista, que participou desse encontro importantíssimo da educação nacional em São Paulo e trouxe as metas de todos para a educação para dentro do governo federal. Então, vocês estão vendo assim rapidamente que o que a gente tem hoje é uma coisa assim, todo mundo pensa igual, será? Bem, privilegiarei nessa exposição que eu vou fazer 3 aspectos das noções gramscianas sobre a educação que acredito possam contribuir para diferenciar hoje uma educação de qualidade para a perpetuação das nossas injustiças sociais de uma educação da qualidade transformadora das relações sociais vigentes. Os 3 aspectos selecionados foram a educação política e a educação escolar, os intelectuais e a educação, os princípios e as práticas da escola unitária. Então, em relação à educação política e à educação escolar, vale dizer que Gramsci não olha a educação só na escola. Ele vê a educação como um processo amplo que abrange o conjunto das relações sociais desde que a criança nasce. Então, ele diz que o processo educacional é feito a partir de relações indiretas e relações educadoras diretas. E ele tinha clareza que a escola abrangia somente uma fração da vida do aluno. As ações indiretas abrangem a totalidade das ações interpessoais e sociopolíticas desde o nascimento da criança. Então, é um processo de adaptação. Por sinal, estudando Thompson, ele é tão pessimista que ele diz que a forma de fazer o parto, o tipo de alimentação da criança, já é parte de uma pedagogia da hegemonia capitalista, já é uma fração da dominação de classe, uma fração da nova forma de dominação de classe. Ele assegurou, Gramsci, ainda no início do século XX, que toda relação de hegemonia é necessariamente uma relação pedagógica. Então, a hegemonia para Gramsci, e as pessoas que me antecederam devem ter aprofundado, é a direção político-intelectual do conjunto da sociedade por um projeto de uma determinada classe social. Ou, gosto mais dessa interpretação, estratégias para a obtenção do consentimento ou a adesão espontânea do conjunto da sociedade para um projeto de classe determinada. Eu gosto muito dessa adesão espontânea, porque a gente está muito habituado a estudar, principalmente quem é marxista, porque a gente trabalha muito o elemento coerção, que é verdadeiro, mas a gente ainda não se deu conta, com Gramsci, de que a sedução, ou essa forma espontânea de dominação de classe, ela já é, de fato, no Brasil, como a sociedade ocidental, uma verdade, o que torna a construção de um projeto social opositor muito mais difícil, mas não impossível. Para Gramsci, as ações indiretas educacionais se processam majoritariamente nos aparelhos privados de hegemonia, à medida que a sociedade vai se complexificando, ou seja, tornando-se cada vez mais ocidental, os aparelhos privados de hegemonia se ampliam e diversificam.
No Brasil, de 2016, por exemplo, estavam ativas 237 mil fundações privadas e associações sem fins lucrativos, chamadas FASFIL, parece nome de remédio, mas é essa sigla, e composta de instrumentos de dominação de classe, em geral, de conservação das relações sociais vigentes. Isso o IBGE faz um levantamento desde o momento em que você entra com este capitalismo de face humana no Brasil. Então, ele vai seguindo durante uns períodos o crescimento, né, o aprofundamento desse tipo de educação política, educação indireta, mas que é para conformar uma nova sociabilidade. O IPEA fez um estudo também muito interessante, que vai além dessas FASFIL, né, mas AIS incorpora, e ele fez um levantamento das organizações da sociedade civil. Fala-se tanto, né, organizações da sociedade civil. Sabe quantas organizações da sociedade civil existiu no Brasil em 2016? 820.186 em atividade aquele ano. O que significa isso? Quem são essas organizações? Quem são esses organismos? Igrejas, sindicatos, partidos, qualquer organismo coletivo. O importante que a gente tem em mente que todos esses organismos trabalham educando majoritariamente o consentimento espontâneo dos brasileiros ao projeto conservador em curso. Então, a gente, às vezes, não entende por que as coisas se dão dessa forma. A gente não entende como, por mais que se esforce, que tenha uma certa informação, as pessoas estão convictas de que a verdade está com a sociedade civil organizada ativamente. Esse é o nome dado pelo Giddens e outros teóricos dessa postura dessa nova forma de organização da dominação política. As ações educadoras diretas, fiz aqui um mapeamento muito amplo do que seria ações educadoras indiretas. Agora, vamos ver as ações educadoras diretas. As ações educadoras diretas ficam a cargo da escola. O que é a escola para Gramsci? É um aparelho de cultura especializado na instrução e na educação. A escola é responsável pela formação de intelectuais de diferentes níveis. Hoje, vendo o jornal, tinha um dado importante. Hoje temos no Brasil 2.500.000 professores na educação básica. Esses são intelectuais orgânicos da nossa cultura hoje. Então, além desses mecanismos todos que a gente fala, aí dos 800.000 organismos da sociedade civil, você tem os professores, são importantes intelectuais orgânicos, né, da cultura estabelecida. Então, vamos ver por que Gramsci fala a escola forma intelectuais. Será que Gramsci era um elitista? Vamos ver. Ele apenas muda o conceito do que se tinha, né, como senso comum, de intelectual. Para ele,
ele redefine e amplia. Então, intelectuais não são uma camada vanguarda política ou iluminados da academia, os que sabem muito, ou aqueles seres dotados de um saber abstrato maior do que o conjunto dos seres comuns. Então, o que é intelectual para Gramsci? Ele diz que o erro metodológico mais frequente no tratamento das atividades intelectuais é buscar o seu sentido no que é intrínseco a essas atividades, em vez de buscá-lo no conjunto das relações sociais. O que quer dizer isso? Então, se o papel do intelectual é organizar a cultura, então vamos ver o que faz esse intelectual, o que ele está organizando, contribuindo para organizar. É esse o sentido, dá uma dimensão política imensa à noção de intelectual. E ele ainda diz como a escola é um espaço de luta de classe e que as propostas de educação não são as mesmas e que ele estava se interpondo à proposta fascista de educação. Ele diz que os intelectuais não são independentes, não são autônomos. Eles são sempre representantes de uma classe social. Eles propagam as concepções de mundo das classes dominantes e também das classes subalternas. No capitalismo industrial, os intelectuais são majoritariamente, eu adoro essa expressão, funcionários subalternos das classes dominantes. Olha, isso para alguns intelectuais é difícil de aceitar, que eles são simplesmente funcionários subalternos da classe dominante. Essa maneira original de conceber a atividade intelectual acrescenta uma dimensão ético-política importante à sua dimensão técnico-científica. O Gramsci não exclui a dimensão técnica científica, mas ela coloca a serviço de um projeto de sociedade. O intelectual gramsciano nem é somente o grande descobridor, nem somente a vanguarda política, nem muito menos o indivíduo iluminado, superior aos demais, que tem a solução para os problemas sociais. Eu vou dizer com Coutinho, né, o que são esses intelectuais hoje. Né? Coutinho atualiza o pensamento gramsciano sobre intelectuais e eu acho que ele fez de uma forma muito lúcida, por isso que eu trouxe até a citação do texto. No livro Intervenções, em 2006, observou com Gramsci que, com a grande socialização da participação política ao longo do século XX, beber uma aguinha no deu a boca seca. Com a grande socialização da política, da participação política ao longo do século XX, persiste hoje o grande intelectual, não vamos condená-lo, produtor de concepções de mundo universais. Mas existe também um número cada vez mais expressivo de ramificações e mediações, por meio das quais os pequenos e médios intelectuais fazem com que as grandes concepções de mundo se alastrem por todo o tecido social. Eu tenho sempre uma imagem, quando esse alastrar por todo o tecido social, como se fosse um polvo, né, que sutilmente vai se alastrando por todo o tecido social. Para Gramsci, eu acho que essa é uma das principais sacadas do Gramsci. Para ele, criar uma nova cultura não significa apenas fazer individualmente descobertas originais. Significa também, sobretudo,
difundir criticamente verdades já descobertas, socializá-las, por assim dizer, e, portanto, transformá-las em base de ações vitais, em elementos de coordenação e de ordem intelectual e moral. Só para chamar a atenção do que eu li há um tempo atrás sobre o erro metodológico, e realmente é isso que ele está dizendo aqui. Não é preciso saber tudo, o importante é que você consiga socializar, que você consiga difundir, você consiga, através de organismos, porque a sociedade civil coletiviza-se no século XX. Então, esse é o mais importante papel do intelectual. Quando eu dava aula no MST, eu dizia que eles eram intelectuais e, às vezes, chocava um pouco. O militante de qualquer organismo político é um intelectual. Ele difunde a cultura. Gramsci observou, portanto, que os intelectuais atuam majoritariamente nas sociedades ocidentais, nos aparelhos de hegemonia como construtores e difusores de hegemonias políticas e culturais. Gosto muito dessa síntese. Construtores e difusores de hegemonias políticas e culturais. É o papel do intelectual no mundo contemporâneo. Então, vamos ver, a escola forma intelectuais de diferentes níveis. Então, que escola é essa que Gramsci estava pensando? A escola, como aparelho de cultura especializado na instrução e na educação no mundo contemporâneo, é responsável pela formação de intelectuais de diferentes graus e níveis. Por isso, a estruturação da escola é cada vez mais diversa, tanto verticalmente quanto horizontalmente. Vamos ver alguns princípios e práticas da escola unitária. Ela temos de ter em mente esse pressuposto. Ele tem como pano de fundo a necessidade de formar intelectuais orgânicos da classe trabalhadora e de seus aliados. Não é uma escola qualquer. Ela tem um projeto político, a Escola Unitária do Gramsci. É um projeto político. Agora, por que ele faz questão de dizer com toda simplicidade alguns parâmetros que hoje nem se fala mais, ou quando se fala é para dizer que está superado, hoje não é mais assim. Para que pudesse abranger todas as gerações, sem divisões de grupos ou castas, a escola unitária deveria ser pública e estatal e ter horário integral com instalações necessárias ao exercício de atividades diversificadas adequadas aos vários graus da carreira escolar. Então, para ele, não adianta uma escola que não tem horário integral, quer dizer, onde o aluno possa o dia inteiro estar coletivamente aprendendo, né, ou pensando, refletindo sobre sua realidade. Já a reforma educacional fascista, ao contrário, olhe como era ao mesmo tempo em que tinha uma formulação fascista, tinha essa formulação gramsciana de escola unitária. A escola fascista, ao contrário, propunha o quê? Uma escola única de cultura geral humanista, formativa, seguida de uma trajetória diversa. Alguns estudantes
se encaminhariam para as diversas escolas especializadas e os outros se encaminhariam diretamente para o trabalho produtivo. Ou seja, a estruturação da escola fascista, como é até a escola hoje, ela bifurca pela classe social. Então, ela estratifica. Mesmo que a lei diga é única, mas você tem, até a esquerda brasileira defende a escola técnica, formação de mão de obra. Esse não era o objetivo da escola unitária gramsciana, olhando esta cultura urbana e industrial que se fazia. Então, ao contrário, para a escola unitária, o trabalho era o princípio educativo, mas não era o emprego, era o trabalho. Qual a concepção de trabalho da escola unitária? Ele era entendido como a atividade teórico-prática do homem, não é habilidades para a formação de mão de obra, para ir direto para o mercado de trabalho. A escola unitária era uma escola, eu gosto desse termo, é uma escola e não imediatamente interessada no trabalho. Como é hoje esses Pronatec, esses cursos técnicos? Não, era uma escola imediatamente interessada no trabalho. Ela tinha como finalidade conformar técnica, estética e eticamente o conjunto dos trabalhadores aos imperativos da cultura urbana industrial. Não se destinava a formar imediatamente mão de obra para os novos postos de trabalho. A escola unitária deveria formar o jovem, eu gosto disso, né? Se usa tanto que ficou chato, clichê, mas é lindo essa frase gramsciana. O jovem como uma pessoa capaz de pensar, de estudar, de dirigir e de controlar quem dirige. Olha, que escola maravilhosa. Pensar. Né? A escola de hoje não leva a pensar, nem tampouco a estudar. Tudo é muito mastigado. E aí também a dimensão política que Gramsci não separa. De dirigir e controlar quem dirige. Então, desde a mais tenra idade na escola, o estudante deveria estar sendo trabalhado no sentido de dirigir e controlar quem dirige. Então, ele era realmente uma escola democrática. A escola unitária seria, portanto, essa é a diferença essencial. Uma escola criadora. Um coroamento da escola ativa proposta pelos educadores conservadores. O que é uma escola criadora? A escola criadora para Gramsci não é uma escola de inventores, embora os absorvam. A escola traduz-se em um método de investigação e de conhecimento. Então, a escola criadora é um método de educação, de construção, de preparação com habilidades cognitivas para o aluno autonomamente ser capaz de investigar, de criticar, de refletir. Agora, isso não é feito em abstrato. Gramsci tem toda uma proposta de estruturação. Para ele,
A educação unitária, a escola unitária, ela tinha uma fase inicial, que é da educação primária e média, mais ou menos assim. Hoje, como nós já chegamos a uma escola básica, né, com 2 níveis. Né? A escola tem uma educação primária e uma educação média. Só que, estruturalmente, é assim que hoje funciona. Porém, pedagogicamente, a escola unitária, ela tinha 2 finalidades nessa educação inicial da escola, como escola criadora. A primeira fase, que ele chamava de dogmática, era uma fase em que o professor dirigia o processo de conhecimento. Então, o Gramsci não era contra o dirigismo, ele dirigia. Ele dizia que ninguém pode criar se não tem as habilidades mínimas para isso. E foi uma das questões que ele mais teve dificuldade para se decidir, porque ele não sabia se iria pelo espontaneísmo ou se ele ia pelo dirigismo. Então, ele chegou a dizer, não, ninguém transforma uma sociedade se ele não tiver conhecimento para criar em cima disso. Então, o primeiro nível da escola unitária era uma escola chamada dogmática, onde você tinha as noções essenciais para pensar, estudar, dirigir e controlar quem dirige. No entanto, já na educação média, que é a grande diferença do existente, que o fascismo propunha também, é que já no ensino médio, a educação era autônoma. O aluno já seria incluído em atividades para que ele tivesse esse método de criar autonomamente, dirigir o seu processo educativo. Então, o professor não era mais aquele dogmático que ensinava as questões essenciais. O professor era aquele que orientava para o método de descoberta. Era o aluno que começava a criar, a descobrir. Enquanto isso, a escola fascista, ele postergava a possibilidade da autonomia do pensar só para a universidade, só para os poucos que chegavam às escolas superiores. O ensino primário e médio, como hoje existe. Aliás, hoje a escola superior muito pouco ajuda a criar, no sentido criador do Gramsci. Até porque a reforma universitária, que foi feita no governo Lula, os cursos de doutorado têm como finalidade produção do conhecimento. Não vou discutir que conhecimento, mas a produção do conhecimento não é mais para o conjunto das escolas superiores. As escolas de nível superior, de um modo geral, formam mão de obra especializada. Só os cursos de doutorado, né, em geral, os da rede pública, formam para produzir conhecimento. Então, essa escola criadora do Gramsci exige uma outra concepção de sociedade, uma outra concepção do ensino, né? E exige uma preparação dos professores, né, e dos alunos para essa autonomia do pensar. Esse é o grande problema educacional hoje. E é muito interessante quando queremos uma educação de qualidade. Alguns estão pensando, é necessário que os estudantes brasileiros pensem, reflitam, criam, apresentem propostas. Alguns pensam assim,
Mas outros, quando pensam em educação de qualidade, querem formar mão de obra para aumentar a produtividade empresarial. Não que aumento de produtividade não seja uma coisa boa, mas ela limita a humanidade do homem e o reduz a uma coisa. E isso é muito ruim. Bem, eu acho que eu separei aqui. Televisão. Então, eu digo sem nenhum problema. Nenhum problema, não estou errando, sei que não estou errando. Eu vou ler os 3 parágrafos que eu escrevi como síntese dessas ideias que eu trouxe sobre a escola unitária, o pensamento educacional de Gramsci, que é muito mais amplo que a educação escolar, embora essa seja definidora das relações sociais vigentes ou com possibilidade de transformação. Então, eu escrevi aqui para a gente fechar. Embora proponha uma educação básica para todos, a escola de hoje, na prática, esta se subdivide no seu interior. No ensino médio, admite bifurcações que reproduzem as desigualdades sociais vigentes. Ensino médio propedêutico ao superior e escola técnica que encaminha diretamente para o mercado de trabalho. A proposta educacional dominante na atualidade também subdivide a educação superior, e sendo que a maior parte dessa educação destina-se a formar técnica e eticamente mão de obra para a reprodução ampliada do capital. E só uma minoria cabe a produção do conhecimento necessário para produzir a melhoria da qualidade de vida. Então, a educação proposta majoritariamente no Brasil de hoje reforça a nossa desigualdade social histórica. Não é uma escola integral. Ela é privatista em todos os graus e níveis de ensino. Ela subestima a capacidade criadora do homem para a melhoria da sua qualidade de vida. Ela enfatiza o caráter pragmático da subordinação da escola aos imperativos técnicos e ético-políticos na produção de riqueza. Pensar com Gramsci uma escola de qualidade hoje significa reestruturar completamente os princípios e práticas educacionais vigentes. Educação de qualidade, abstratamente, pois não existe. Educação de qualidade é absolutamente diferente dentro de propósitos sociais distintos. E é isso que eu queria realçar sobre educação escolar e Gramsci hoje.